3 acontecimentos vão transformar o mundo antes de 2030. E Jesus revelou cada um deles a mim, uma jovem, durante uma experiência de quase morte. Você está pronto para o que está por vir? Ouça como tudo começou. Meu nome é Bruna, e o que vou compartilhar aqui não é fruto da minha imaginação nem exagero. Eu realmente morri. Foi repentino, inesperado e completamente real. Eu tinha apenas 15 anos quando aconteceu, mas cada detalhe daquela tarde ainda vive em mim como se tivesse sido ontem. A ideia era só passar mais um domingo tranquilo com minha melhor amiga. Saímos para fazer uma trilha leve perto da represa, algo que já tínhamos feito várias vezes. O dia estava lindo, céu claro, aquele vento frio típico do interior, tudo parecia normal. Eu e Fernanda ríamos de alguma besteira quando, num trecho cheio de pedras soltas, meu tênis escorregou. Tentei me equilibrar, mas caí para trás e bati com força a lateral da cabeça numa pedra. Então tudo escureceu. Mas o mais estranho foi que não senti dor nenhuma. Só uma calma esquisita, como se eu tivesse adormecido num lugar onde nada mais podia me alcançar. Quando abri os olhos, percebi que não estava mais no meu corpo. Flutuava, observando tudo lá embaixo, Fernanda desesperada ao meu lado, chorando, ligando para pedir socorro. Ela gritava meu nome, mas eu não conseguia responder. Eu estava ali e ao mesmo tempo não estava mais. De repente senti uma presença. Algo me puxava com suavidade, como se me elevasse sem esforço. Não tentei resistir, e nem queria. Todo o medo, a dor e a confusão tinham desaparecido. O que restava era uma paz profunda. E foi no meio daquela luz que eu ouvi meu nome. Uma voz me chamou com tanta ternura que eu quase me desmanchei. E então eu o vi, Jesus. A partir dali tudo mudou. Antes disso eu era apenas uma garota comum, tentando sobreviver ao ensino médio. Morava com minha mãe Denise e meu irmão mais novo Caio, numa cidade pequena em Minas. Meus pais eram separados desde que eu era criança, mas convivíamos bem. Eu adorava jogar vôlei, passava horas no celular e me preocupava com coisas que hoje parecem tão pequenas, como uma prova difícil ou se o garoto da minha sala ia me notar no corredor. Por dentro, no entanto, me sentia sozinha, mesmo rodeada de gente. Usava piadas e filtros para esconder. Minha relação com Deus era distante. Eu acreditava, mas ele não fazia parte do meu dia a dia. Só lembrava de orar quando estava com medo ou antes de uma prova. Minha avó paterna, Dona Lourdes, sempre falava de Jesus com tanto amor. Dizia que ele me conhecia desde o ventre. Eu achava bonito, mas nunca tinha sentido isso de verdade. Era como uma fé emprestada. A Fernanda era minha parceira de tudo desde o 6º ano. Ríamos, chorávamos, sonhávamos juntas. A trilha da represa era o nosso cantinho. Falávamos de tudo enquanto andávamos. Paixões, medos, séries e a vida que parecia uma montanha-russa. E foi justamente ali, onde eu mais me sentia viva, que morri. Lembro com clareza do momento. Estávamos descendo um trecho mais íngreme, e eu comentei que meu tênis estava escorregando. Antes de terminar a frase, pisei em falso. Meu pé virou, e eu caí com força. Tudo escureceu. Mas não era um escuro assustador. Era silêncio total, como se o mundo tivesse sido desligado. Então me vi fora do corpo, literalmente. Vi meu corpo caído no chão, os cabelos espalhados pela terra, e Fernanda desesperada tentando me acordar. Tentei me aproximar, gritar, dizer que eu estava bem, mas não tinha mais voz, nem corpo. Eu era leve, como o vento. E foi nesse instante que senti uma presença me puxando. Não vi, mas senti. Uma força serena me chamava para cima. E então vi a luz. Não era uma luz comum, ela parecia viva, como se me conhecesse. Envolvia tudo em paz. E quanto mais eu me aproximava, mais leve me sentia. A dor, o medo, tudo desaparecia. Eu estava indo para um lugar que parecia o lar, mesmo sem nunca tê-lo conhecido. E então ele apareceu, Jesus. Não era pela aparência, não parecia com as imagens das igrejas. Era a presença. Ele olhou para mim, e naquele olhar estava tudo: verdade, amor, aceitação. Um amor sem exigências. Um amor que via tudo em mim, até o que eu tentava esconder. Quando ele sorriu, algo em mim se quebrou. E então ele falou, não com palavras, mas direto na minha alma: Bruna, você está entre 2 mundos agora. Mas antes de voltar, há algo que preciso te mostrar. Não consegui responder, só chorei. Era um choro de alívio. Um peso que eu nem sabia que carregava tinha sido tirado. Ele estendeu a mão, e ao tocá-la,
algo se acendeu dentro de mim. Era como se ali começasse a verdadeira vida. Jesus continuou, com aquela voz calma e firme: o que vou te mostrar não é para causar medo. É para preparar corações. Porque o que está por vir vai sacudir o mundo, mas também vai despertar muitas almas. E você foi escolhida para ver. Nesse momento o cenário ao nosso redor mudou. Estávamos sobre nuvens vivas, e abaixo de nós, o mundo inteiro se revelava como um mapa pulsante. Ele me olhou sério, com compaixão nos olhos, e disse: 3 eventos acontecerão antes de 2030, e cada um deles carrega um significado profundo. Está pronta? Respirei fundo, ou pelo menos senti como se tivesse respirado, e assenti. E então a primeira visão começou. Era como assistir ao futuro de cima. Ele apontou com a mão, e tudo se abriu diante de mim. No começo tudo parecia calmo. Mas essa calma logo desapareceu. O mar começou a invadir as cidades. Ondas gigantes cobriam ruas, casas, avenidas inteiras. Era assustadoramente real. Meu coração disparou. Vi lugares conhecidos, praias do Nordeste, partes da Califórnia, cidades inteiras submersas. Pessoas corriam, choravam, tentavam salvar o que podiam. O desespero era silencioso, mas profundo. Olhei para Jesus em busca de respostas. Ele me respondeu com serenidade: a criação está gemendo, Bruna. O que você está vendo é fruto das escolhas humanas. A terra está sofrendo. O equilíbrio que criei foi rompido, e agora os ciclos se aceleram. Enquanto ele falava, vi ilhas desaparecendo. Vi povos pobres perdendo tudo primeiro. Líderes sem saber o que fazer. Mas no meio de toda aquela destruição, algo chamou minha atenção de forma diferente. Pessoas começaram a se ajudar como nunca antes. Foi nesse momento que Jesus se voltou para mim e disse com ternura: no meio do caos, o amor floresce. Quando a segurança desmorona, os corações se revelam. Muitos abrirão as portas de suas casas. Nações que antes se viam como rivais estenderão a mão. E nesse tempo de vulnerabilidade, muitos finalmente me encontrarão. Vi igrejas que antes estavam quase abandonadas se tornarem refúgios. Vi jovens de mãos dadas com idosos orando juntos em ginásios lotados. Pessoas de diferentes crenças unidas não por dogmas, mas por compaixão. E ali eu compreendi, não se tratava apenas de tragédia, era também sobre o que nasce da dor, sobre como respondemos quando tudo parece perdido. Jesus então tocou meu ombro e disse com doçura, mas firmeza: Bruna, o desastre não define uma era. O que realmente marca o tempo é a resposta do coração humano. No meio da dor, muitos vão se voltar para mim, não por obrigação, mas porque finalmente ouvirão o que antes o barulho do mundo impedia. A visão foi se desfazendo lentamente, como uma onda que recua após tocar a areia. Jesus me olhou com carinho e disse: há mais que você precisa ver. Assim que a primeira visão desapareceu, percebi que a luz ao nosso redor se suavizou. O ambiente ficou mais escuro, como se o brilho do céu tivesse diminuído. Olhei para baixo e vi o mundo calmo, por um momento. Mas logo as luzes começaram a apagar. Uma cidade, depois outra, e mais outra, grandes centros urbanos mergulhando na escuridão. Vi Nova York, São Paulo, Berlim, Tóquio, todas em silêncio. Nenhuma tela, nenhum sinal, um apagão global. No início o pânico tomou conta. Pessoas apertavam botões, batiam nas telas dos celulares, tentavam ligar TVs, roteadores, mas nada funcionava. O mundo tinha sido desconectado. E foi no meio daquele silêncio absoluto que pela primeira vez em muito tempo, as pessoas começaram a ouvir umas às outras. Olhei para Jesus, confusa, e ele me explicou com calma: Bruna, os sistemas que o homem construiu trouxeram conforto, mas também distração. Tornaram-se uma fortaleza onde muitos se esconderam de mim. Mas tudo que é construído sobre orgulho, uma hora, desmorona. E quando o barulho do mundo cessa, minha voz se torna mais clara. Continuei observando. Aos poucos, vi algo surpreendente acontecer. Pessoas saindo de casa, algumas pela primeira vez em dias. Vizinhos que nunca se falaram trocando sorrisos e conversas. Crianças brincando nas calçadas. Jovens largando as telas e jogando bola, contando histórias. Vi idosos compartilhando lembranças nas varandas, mães dividindo alimentos, adolescentes conversando de verdade, sem filtros. Jesus então disse algo que ficou gravado em mim. O ser humano achou que precisava da tecnologia para viver, mas o que ele mais precisa é de conexão real.
E nesse silêncio, muitos vão lembrar do som da minha presença. Vi famílias reunidas ao redor de velas, orando de mãos dadas. Igrejas improvisadas surgiam em garagens. Gente cantando louvores nas praças, sem microfones, só com a voz da alma. Não era religião, era rendição. Jesus me olhou profundamente e disse: muitos nunca ouviram minha voz porque estavam distraídos pelas vozes do mundo. Mas quando as luzes dos homens se apagam, a minha brilha mais forte. E nesse tempo de escuridão, muitos vão me encontrar, não com os olhos, mas com o coração. Então percebi, essa visão não era só sobre falta de energia. Era sobre silêncio, sobre recomeço. E Jesus, com ternura, me disse: ainda há uma última coisa que você precisa ver, Bruna. Mas essa será a mais difícil. O cenário mudou mais uma vez. O céu ficou pesado, acinzentado, como se carregasse um presságio. O mundo abaixo parecia viver uma tensão diferente. Vi hospitais lotados, rostos novamente escondidos por máscaras, pessoas evitando o toque umas das outras, até mesmo dentro da própria família. Crianças choravam sem entender porque não podiam abraçar seus avós. Não era apenas sobre uma nova doença. Era algo mais sutil, mais invisível, era o medo. O medo havia se espalhado como uma enfermidade. Estava nos olhares, nas palavras, nas decisões. Olhei para Jesus com o coração aflito. E ele, com firmeza e compaixão, respondeu: Bruna, haverá uma nova enfermidade. Mas a maior ameaça não será o corpo, será a alma. O medo será usado como ferramenta para dividir, controlar e afastar meus filhos uns dos outros. Vi governos impondo regras severas. Vi discussões nas ruas por opiniões divergentes. Igrejas fechando, não por decreto, mas por pavor. Pais proibindo os filhos de visitar os avós. Relações se partindo por desconfiança. A humanidade havia esquecido como confiar. Mas no meio dessa escuridão emocional, algo começou a surgir. Pontos de luz como pequenas brasas resistindo à noite. Jesus apontou para essas luzes e disse com ternura: mesmo quando o medo tentar dominar, haverá aqueles que se recusarão a viver nas sombras. Eles vão cuidar uns dos outros, mesmo sem garantias. Vão orar, não apenas nos templos, mas nas casas, nos corredores dos hospitais, nas praças em silêncio. E ali eu estarei. Vi orações silenciosas ao lado de leitos. Médicos exaustos segurando mãos e sussurrando versículos. Vizinhos deixando bilhetes com palavras de esperança nas portas. Famílias se reunindo não para comer, mas para clamar juntas. E foi aí que Jesus disse, com um amor que me desarmou por completo: o medo tentará ser o novo vírus, mas o amor continuará sendo a cura mais forte. A oração será como um remédio eterno. E aqueles que escolherem confiar, verão milagres onde o mundo só vê tragédia. À medida que ele falava, a visão foi se desfazendo como neblina sob o sol. Eu sabia, esse era o último dos 3 eventos. E apesar do aperto no peito, havia dentro de mim uma esperança firme, porque mesmo diante do pior, Jesus permanecia o mesmo. Depois da última visão, tudo ficou em silêncio outra vez. Mas agora era um silêncio sagrado. Eu tentava processar tudo o que tinha visto, ainda tomada por 1000 perguntas. Foi então que Jesus me levou a outro lugar. Estávamos diante de uma imensa parede, mas ela não era feita de pedra ou madeira, era feita de luz. Dentro dela, milhões de fios dourados brilhavam e se entrelaçavam, vivos. Cada fio vibrava com uma intensidade própria, conectando-se a outros, como uma rede viva e pulsante. Olhei maravilhada. Jesus me disse: esses são os fios da oração. Cada um representa uma conversa sincera, um pedido verdadeiro, um pensamento que subiu até o céu. Você acha que muitas das suas orações foram ignoradas, mas nenhuma se perdeu. Ele se aproximou da parede e tocou um dos fios. Quando fez isso, uma onda de luz se espalhou, ativando centenas de outros ao redor, como quando uma gota cai num lago e forma círculos que tocam a margem. Esse fio é seu, ele disse. Foi quando você orou por sua amiga Fernanda, naquele dia em que a viu chorando na escola e não sabia o que dizer. Você apenas sussurrou: Deus, ajuda ela, por favor. Lembra disso? As lágrimas escorreram no meu rosto. Eu lembrava, foi uma oração rápida, quase sem palavras, e eu achei que não tinha feito diferença. Mas então ele me mostrou. Me mostrou como aquela oração tocou o coração da Lara, bem na hora certa. Como fez a professora reparar nela e tomar uma atitude.
Foi quando percebi como aquela simples oração tinha tocado mais pessoas do que eu imaginava. Ela inspirou uma colega a mandar uma mensagem de apoio, e naquele mesmo dia, até eu tratei a Fernanda com mais paciência. Jesus me explicou com ternura: nem sempre você percebe, nem sempre sente, mas quando uma oração é feita com fé, mesmo em silêncio, ela se move em dimensões que os olhos não veem. E nos tempos que estão por vir, Bruna, orar não será apenas importante, será vital. Olhei novamente para aquela imensa parede de fios dourados. Parecia infinita. Alguns estavam quase apagados, mas bastava um toque, uma oração, para que voltassem a brilhar. Era uma cena tão poderosa quanto bela. Diga isso às pessoas. Ele pediu. Diga que quando tudo parecer perdido, é a oração que vai manter acesa a chama da esperança. Orar não é perder tempo, é plantar eternidade, mesmo que ninguém veja os frutos logo em seguida. Naquele instante entendi uma verdade profunda. Não se trata de palavras decoradas ou gestos religiosos. Oração é conexão, entre a alma e o céu, entre o invisível e o que realmente importa. E com o coração tomado por uma paz que eu nem sabia que existia, só conseguia pensar: se as pessoas soubessem o poder de uma única oração, elas jamais deixariam de orar. Quando a parede de luz começou a se apagar, senti como se algo precioso estivesse se despedindo de mim. Como se cada fio tivesse deixado uma marca no meu coração. Ficou tudo em silêncio, um silêncio diferente, sagrado. Olhei para Jesus, e num sussurro, perguntei: eu posso ficar? Minha voz não saiu por medo, mas por desejo. Um desejo sincero de não ter que voltar, de permanecer naquele lugar onde tudo fazia sentido, onde o amor era mais que uma ideia, era presença. Jesus me olhou com uma ternura tão profunda que doeu. Ele não precisou dizer nada. Eu simplesmente soube que ele compreendia exatamente o que eu sentia. Depois, com carinho e firmeza, respondeu: minha doce Bruna, eu sei. Este é o seu verdadeiro lar. E sim, um dia você voltará. Mas agora ainda não é a hora. Há algo que só você pode fazer e eu preciso de você lá. Abaixei os olhos, tentando segurar o choro. Mas chorei mesmo assim, como alguém que sabe que está deixando algo insubstituível para trás. Ele me deixou chorar, me deu tempo. E então, com cuidado de pai, segurou meu rosto e disse: você viu o que poucos veem. Sentiu o que muitos esqueceram. Agora seja luz para aqueles que ainda caminham na escuridão. Diga a eles o que está por vir, não com medo, mas com esperança. Diga que eu continuo aqui, que ainda ouço, ainda curó, ainda salvo. E se ninguém acreditar? Perguntei, com a garganta apertada. Ele sorriu. Aquele tipo de sorriso que dissolve qualquer dúvida. Se apenas um coração escutar, já valeu a pena. Porque uma única luz acesa em meio à escuridão muda tudo. Ele me abraçou, e posso dizer, sem dúvida, que foi o abraço mais verdadeiro da minha vida. Ali senti segurança, perdão, aceitação, propósito. Era como se todas as feridas da minha alma tivessem sido costuradas com amor. Então ele falou novamente, quase num sussurro: nunca vou te deixar. Mesmo quando parecer que você está sozinha, mesmo quando você não me ouvir, estarei lá. E agora que esteve aqui, Bruna, uma parte de você sempre lembrará o caminho de casa. Fechei os olhos e me entreguei completamente àquele momento. Mas de repente, senti uma força me puxando, como uma corrente que me arrastava de volta. A luz começou a desaparecer. O próximo som que ouvi foi um barulho agudo, vozes corridas, sirenes. Ela tá voltando. Temos pulso. Alguém gritou. Acordei com uma dor intensa no peito. Meus olhos mal conseguiam abrir. Estava de volta ao mundo que eu conhecia, mas eu não era mais a mesma. A primeira coisa que vi foi o rosto da Fernanda, em lágrimas. Ela tremia, apertando minha mão com tanta força como se não quisesse me perder de novo. Os médicos disseram que tive uma parada cardíaca causada por um trauma na cabeça. Fiquei desacordada por quase 4 minutos. Eles chamaram de milagre. Disseram que a rapidez da Fernanda ao iniciar a reanimação foi o que me salvou. Mas eu sabia que havia sido mais do que isso. Eu tinha estado em outro lugar. Eu vi Jesus, eu ouvi a voz dele, e isso mudava tudo. Minha mãe Denise não saiu do meu lado um segundo sequer. Dormia sentada naquela cadeira dura do hospital, segurando a ponta da minha coberta como se isso impedisse que eu partisse outra vez. Quando ela saiu para buscar um café, meu pai entrou. Caminhoneiro, sempre firme, mas naquele momento ele parecia um menino assustado. Sentei com dificuldade e contei tudo, cada detalhe. As visões,
As palavras de Jesus, o chamado. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, com os olhos marejados, ele disse: quando eu era jovem, sofri um acidente de caminhão. Fiquei preso nas ferragens. Teve um momento em que saí do meu corpo. Vi uma luz, vi alguém me chamando. Mas nunca contei isso pra ninguém. Achei que iam achar que era loucura. Naquele momento entendi. Essas experiências não são tão raras, apenas silenciadas. Porque o mundo nos ensina a duvidar daquilo que não pode ser explicado. Mas eu não duvidava mais. Ao voltar para casa, tudo parecia diferente. As cores, os sons, até o cheiro da comida. Mas acima de tudo, algo dentro de mim tinha se transformado. Eu passei a sentir as pessoas de um jeito diferente. O cansaço da minha mãe, o medo escondido do meu irmão Caio, a solidão da minha avó Dona Lourdes. Tudo começou a gritar dentro de mim. E eu não conseguia mais ignorar. Comecei a me reunir com a Fernanda e mais 2 amigas no quintal de casa. A gente orava, falava sobre amor de verdade, sobre esperança. Com o tempo outras pessoas se juntaram. Um senhor viúvo da rua de baixo. Uma menina que sofria bullying. Até uma professora apareceu. Não era culto, era comunhão real, simples, verdadeira. Eu não virei santa. Ainda sou adolescente, ainda erro, ainda tenho dúvidas. Mas agora eu sei de onde vim. E sei para onde vou. Mais do que isso, eu sei quem me espera do outro lado. Se você ouviu até aqui, talvez algo dentro de você também esteja despertando. Então deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que Jesus me mostrou não foi para provocar medo. Foi para lembrar que mesmo nos dias mais escuros, Ele continua sendo a luz. Que a oração ainda tem poder, que o amor ainda é a resposta, e que a gente ainda pode ser luz neste mundo. Não espere que as coisas desmoronem. Comece agora. No silêncio do seu quarto, com o coração aberto. Porque Jesus não está longe. Ele só espera que você se acalme para poder falar. E quando Ele falar, você vai saber. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.